Amém? Na semana passada, aleluias, para quem estava aqui, a gente começou a falar um pouquinho sobre avivamento, sobre igreja, sobre esse novo tempo que a gente está vivendo. E baseado nisso, quero só recapitular algumas coisas para que a gente possa construir a palavra de hoje. E nós vamos ler o mesmo texto que está lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 37 e 38. Lucas capítulo 5, 37 e 38. Que diz assim o texto: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Sabe, a gente tem vivido muita coisa nesse tempo. E esse tempo de break tem nos proporcionado muitas experiências que tem nos levado a desenvolver, a crescer. Quando a gente fala numa perspectiva de avivamento, Deus tem um avivamento sustentável para a igreja. Então, a gente precisa parar para analisar o quanto nós temos sido saudáveis, porque Deus quer construir uma plataforma de avivamento sustentável para esse tempo. Um avivamento que não vai apenas mexer com as nossas emoções, vai nos levar à euforia, mas que realmente permanecerá, vai gerar impacto social, que vai gerar transformação sobre a sociedade, que o futuro será diferente. Nós estamos vivendo um tempo que ele é um marco na história. A sua vida e a humanidade é uma, e será outra depois dessa crise. Vamos passar 100 anos e vai falar desse momento. Vamos passar 100 anos e vamos falar desse momento e o que ele trouxe para as nossas vidas, o que ele acrescentou, que mudanças, que transformações ocorreram na sociedade a partir desse momento. Tem coisas que estavam projetadas para acontecer daqui a 10 anos e que dentro de 5, 6 meses aconteceram. Tem coisas que estavam projetadas para acontecer daqui a 1 ano e estão acontecendo nesse exato momento. Transformações. E estão tocando, impactando as nossas vidas, mexendo no nosso cenário de conforto. E nesse tempo, nós como igreja precisamos carregar uma mensagem de reconciliação, de trazer um realinhamento. Sabe, quando o profeta Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 6, fala que Deus reconciliará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso não fala apenas de uma reconciliação de um pai biológico, mas também de uma paternidade espiritual, sabe? Nós, como líderes, pastores, temos uma grande responsabilidade diante do Senhor, dos filhos na fé. E nesse tempo, muitas demandas têm surgido nas nossas vidas, muitas demandas têm surgido na vida das pessoas. E é necessário nesse tempo pessoas preparadas, que saibam lidar com crises, que tenham habilidade de pegar o problema e transformá-lo em solução. Sabe, todo avivamento ele passa por um processo de conexão, de conectar uma geração que se passou com uma geração presente. Quando a gente perde esse elemento de conexão com o nosso passado histórico, quando a gente perde esse elemento de conexão com aquilo que nos trouxe até aqui, quando a gente perde esse legado, a gente começa a esquecer da própria história, das nossas origens, das nossas raízes. E daí surgem toda sorte de problemas e dificuldades sociais. E a gente está falando de pais que já não se relacionam com filhos, filhos que já não conversam com pais há anos, filhos que não conheceram seus pais, não sabem de quem é o seu genitor, não conhece a sua origem. E Deus tem um tempo de reconciliação entre pessoas,
Pessoas que já não se falavam há muitos anos e a gente tem visto algumas pessoas que já não se falavam, pegar o telefone e ligar para uma pessoa que estava distante, que já não falava há muito tempo. Porque sobrou tanto tempo que as pessoas começaram a pensar, poxa, tem aquela pessoa que ela é importante na minha vida. Essa semana eu conversava com uma colega de trabalho e ela nunca conheceu a mãe e tem 28 anos de idade. E nessa semana passada agora, ela recebeu um telefonema da mãe e querendo saber como estava ela, como é que estava a vida dela, e ela ficou tocada por aquilo, né? Passou uma vida inteira e nesse momento a gente tem visto isso, as pessoas começarem a olhar para a própria vida e dizer, poxa vida, o que eu estou fazendo nesse momento? Poxa vida, como é que eu estou conduzindo a minha vida? E para que a gente possa viver esse tempo de reconciliação, para que a gente possa, como geração, essa geração presente, deixar um legado para as gerações vindouras, a gente precisa abrir mão do nosso ego, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão dos nossos interesses muitas vezes, para cumprir a vontade e o propósito do Senhor. Quando a gente fala de um avivamento para uma igreja, um avivamento ele passa por um processo de humilhação do ego do ser humano, de deixar o próprio orgulho de lado. Porque um cenário de crise ele trata com o nosso orgulho. O cenário de crise ele trata. Tem muita gente que tinha o ego lá em cima, que não falava com fulano, que não conversava assim, que tinha um padrão de vida, e quando a crise surge, muita coisa é tirada de nós, e a gente se torna mais humano e mais humilde. A gente começa a olhar para a nossa própria humanidade e olhar para a humanidade do outro. O cenário de avivamento ele passa por humilhação do nosso ego, do nosso orgulho, sabe? A gente começar a tratar a nossa alma. Jesus ele quer arrancar todo o lixo emocional que está dentro de nós, todo o lixo que está ali arraigado dentro de nós. Muitas vezes nós vivemos crises, muitas vezes nós atravessamos problemas e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Talvez você aceitou Jesus e começou a viver uma nova vida em Cristo, viveu um período de primeiro amor, cheio de alegria, cheio de força, cheio de energia. Só que esse tempo passou. E hoje a maneira que você se relaciona com Deus é diferente da maneira que você se relacionava no passado. Muita coisa que você acreditava que mudaria de imediato, levou um tempo para ser mudado, para ser transformado. Levou um tempo para ser construído. Porque quando nós recebemos a Cristo nas nossas vidas, a nossa conta, a nossa dívida, a nota que era contra nós, ela é paga em Jesus. Mas a gente precisa passar por um processo de transformação, um processo de mudança, de transformação no nosso caráter, na nossa natureza. E muitas vezes nós temos lidado com os efeitos dos problemas que têm surgido na nossa vida e nós não olhamos com atenção para tratar as causas. E para tratar as causas, muitas vezes Jesus tem que tocar na nossa alma, tocar onde há lixo emocional acumulado, tirar esse lixo, lançar fora, para que você possa ser realmente livre, para que você possa ser realmente transformado, sabe? Às vezes nós vemos pessoas que aceitam Jesus, que mudam seus comportamentos, que mudam seu ambiente, mas tem problemas, tem pecados que elas não conseguem romper, não conseguem lidar com aquilo ainda. E às vezes na nossa vida tem coisas que a gente tem dificuldade de lidar, fala, Deus, ainda é difícil nessa área, ainda é difícil. Eu estou há tanto tempo com o Senhor e eu não sei lidar com a minha demanda familiar, eu não sei lidar com um problema emocional. E a gente está na caminhada com Jesus, e tem muita gente que se perdeu por isso, se perdeu por uma fé errada, que não foi doutrinada, que não foi disciplinada. Chegou diante do Senhor, chegou na igreja com um afã de queria viver uma transformação instantânea. E quando descobriu que isso levava tempo,
isso o abandonou. Há um processo pelo qual nós passamos, a qual a nossa alma ela é mudada, moldada, transformada. Que Deus vai nos purificando, que Deus vai tirando toda a sujeira, todo o lixo que está dentro de nós, para que nós possamos viver uma vida plena e em santidade em Deus. A santidade não é um evento, ela é um processo, é fruto de um relacionamento diário, ela é construída. Uma coisa que eu acho que vai ser fundamental para cada um de nós nesse tempo é a gente passar por um processo de reeducação. A gente entender que nós recebemos a Cristo, nós recebemos a Jesus, e que após recebido Jesus nas nossas vidas, Ele gerou mudança, Ele gerou transformação, mas tem coisas que a gente precisa caminhar dentro de um processo em Deus. Tem coisa que Deus vai precisar, desconstruir tudo, derrubar tudo que a gente construiu, para construir algo novo. Tem coisa que necessariamente a gente vai precisar jogar tudo fora, para que Deus possa gerar uma transformação real sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver um novo tempo em Deus, para que a gente possa permanecer, para que nós não sejamos apenas como um vento que passa, mas que nós sejamos como uma rocha sustentável. Nós seremos sustentados em Deus pela fé e pela visão que nós carregamos. Quando eu olho para Abraão, um homem que é chamado de amigo de Deus, e esse homem se move por uma palavra. Deus libera uma palavra sobre Abraão, ele se move de acordo com aquela palavra. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 15 de Gênesis, vai dizer que Deus chama Abraão, após ele ter se movido por aquela palavra, fala: Abraão, sai da sua tenda e olha para o céu. E Abraão olha para o céu, e Deus diz para Abraão: assim será a sua descendência. E Abraão, naquele momento, tem a sua fé renovada em Deus, tem uma visão de futuro. A gente não consegue levar adiante nenhum processo de mudança se a gente não tiver uma visão de futuro, se a gente não carregar uma imagem do futuro. Deus deu para Abraão um referencial daquilo que ele iria operar na vida dele. Abraão, eu estou te mostrando algo que será como referencial, uma imagem que você vai carregar dentro de si, do futuro que você viverá. E Abraão é o exemplo perfeito de um homem que tinha uma visão, e que a visão de futuro dele mudava os seus comportamentos no presente. E esse é o poder de uma visão. E Deus quer que nós carregamos dentro de nós, não apenas uma palavra de fé, mas uma visão clara de futuro, uma perspectiva clara de futuro, que a gente possa olhar, e que de acordo com aquela visão que eu enxergo lá na frente, que eu enxergo adiante, isso possa mudar o meu comportamento no presente, possa moldar o meu comportamento no presente, e faça com que eu tenha novos hábitos aqui, agora. Uma visão de futuro necessariamente, quando eu tenho clareza de para onde eu estou caminhando, clareza do futuro para o qual eu estou caminhando, meus comportamentos agora são mudados. E esse conjunto de comportamentos vai fazer com que eu veja o futuro, que eu viva o futuro. Visão. O que vai sustentar você nos momentos de crise é uma visão. Uma visão de futuro, não é a vista, não é o que você enxerga no presente, não é o que você enxerga no momento, mas o que está depois, o que está do lado de lá. E para isso, para que a gente possa caminhar num processo de transformação e para que ele seja completo nas nossas vidas, para que a gente não venha desistir no caminho, a gente precisa ter essa convicção interna. Quantas pessoas começam e não terminam? Quantas pessoas começam projetos, planos, relacionamentos,
começa o projeto da vida, e por causa de uma mudança, desiste de tudo, joga tudo fora, porque não tinha visão, não tinha propósito no que estava fazendo. Você precisa ser ensinável, ter coração aberto, para que Deus possa operar transformação dentro de você. E o primeiro passo para que a gente possa operar a mudança é olhar para si mesmo com honestidade. Porque às vezes tem características dentro de nós, defeitos nossos, que a gente mesmo não identifica. A gente tem falhas que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes, quando está errando. E são comportamentos que precisam ser moldados. A gente precisa ser educado. Deixar aquilo que aprendi no passado, para que eu possa construir um novo aprendizado nesse tempo, para que eu possa viver o futuro em Deus. Deus quer te preparar para um novo tempo. E essa preparação, ela envolve uma vida espiritual, uma vida de santidade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, para que você seja transbordante dele. O ato de você louvar, eu pregando aqui, isso não gera salvação para minha vida. Isso não me faz especial para Deus. O que gera salvação na minha e na sua vida é a vida que você vive dentro de casa, no seu trabalho, o seu dia a dia, a tua rotina, e a maneira com que você constrói esse relacionamento em Deus. O que eu faço para Deus não é relevante, mas é a maneira com que Ele pode se manifestar a mim e através de mim, em cada lugar que eu estou presente, em cada lugar que eu me apresento. Porque aonde você chegar, aonde você colocar a planta do seu pé, esse ambiente precisa reconhecer que você está lá. Tem pessoas que têm a capacidade de moldar o ambiente para bem ou para mal. E nós temos a capacidade de mover não só o mundo físico, mas o mundo espiritual. Nós temos ferramentas que vão além dos recursos técnicos, competências e habilidades técnicas. E a gente precisa caminhar num tempo, eu creio nisso, para agora, em que a gente precisa conciliar uma vida espiritual com preparação, técnica, eficiência. Trazer um ponto de equilíbrio. Trazer um centro de equilíbrio para que as pessoas possam caminhar nele. Trazer um ponto de equilíbrio para que as pessoas saibam em qual direção elas devem caminhar. Jesus está movendo a estrutura da igreja dele na terra. E a terra almeja que os santos sejam revelados. Aqueles que têm uma palavra de esperança. Aqueles que olham para o futuro com esperança. Aqueles que profetizam um novo tempo. Aqueles que lançam fora o medo. A minha fé, a sua fé, a nossa confiança não está no nosso governador, no nosso presidente, não está no nosso ministro da saúde. A nossa esperança está em Deus, ela está no Senhor. Qual a visão que tem te movido nesse tempo? Em qual direção você tem olhado? Essa semana a gente estava ministrando no GC e a gente estava conversando sobre o pós-crise, o pós-cenário de crise. Como cada um se enxergava depois da crise. E o engraçado é que a gente ouviu que tinha gente falando assim, poxa vida, eu nem parei para pensar no que vai ser depois. Eu estou preocupado com a crise. Estou preocupado com agora. Minha pergunta para você é, quem será você depois desse cenário, depois desse tempo? E como você se enxerga lá? Qual a visão que você carrega?
vai fazer com que você se mova nesse tempo, que vai fazer com que você se mova em fé nesse tempo. Há um tempo atrás, eu ministrava numa igreja e ao terminar a ministração veio uma senhora conversar comigo. Ela me deu um abraço forte. Disse: olha, filho, eu cheguei nesse culto procurando uma resposta. Aquela noite a gente tinha ministrado sobre perdão e eu encontrei a resposta que eu precisava. E ela contou a história dela, falou assim: olha, eu sofri muito com meu marido. A gente se separou e ele foi para longe. Passaram-se muitos anos, ele se converteu, aceitou Jesus e ele pediu para voltar. E eu estou muito tempo resistindo a isso. Ele não tem ninguém, eu também não. E nessa noite eu decidi perdoar e receber ele de volta. E algum tempo depois eu voltei naquele lugar. Eu tive o prazer de abraçar, de orar com eles e ver como Deus pode transformar a vida de alguém. Como Deus pode gerar reconciliação, transformação, através de uma palavra. E Deus quer operar isso nesse tempo. Nós precisamos estar com o coração aberto. Todos nós temos algum nível de orgulho que precisa ser tratado. Todos nós. E é necessário que nós sejamos intencionais em lidar com aquilo que a gente sabe que é limitação nossa. Eu por muitas vezes me pego com alguns defeitos, com dificuldade de lidar com certas situações, e eu sempre procuro orientação para você, como é que eu faço para lidar com isso. Às vezes corro até no pastor e falo: pastor, estou dando conta disso, me ajuda. A gente precisa abrir mão do próprio ego, abrir mão do próprio orgulho, para viver um tempo de restauração, para viver um tempo de reconciliação. Deus quer te usar nesse novo tempo. Deus quer que você seja participante da obra dele aqui na terra, porque Deus pode gerar uma transformação grandiosa na sociedade. Deus pode gerar uma transformação grandiosa ao seu redor, e isso não te alcançar, isso não te tocar. Enquanto Deus estiver operando milagres, transformações, você ficar se perguntando o que está acontecendo, e Deus está dizendo: filho, vem cá, eu quero te preparar, porque você vai fazer parte do meu projeto na terra. Você será um empreendedor do reino na terra. Deus quer reconciliar gerações. E a palavra que nós temos que pregar é uma palavra que vai conectar uma geração passada com a geração presente. E talvez a maior reconciliação que você precise fazer consigo mesmo e com a própria história que você carrega, porque você tem dificuldade de falar sobre ela e de lidar com ela. E eu quero te dizer que a tua história é o seu legado. Ela não diz quem você é, mas ela é um legado seu, para gerar transformação na vida de alguém, para gerar mudança na vida de alguém. Tem muita coisa que você viveu, tem muita experiência que você tem, que compartilhada tem um potencial grandioso de transformação sobre a vida de outras pessoas. E você esconde isso debaixo do tapete. Você fala: Deus, não, eu ainda não estou pronto para falar sobre isso, eu ainda não estou pronto para lidar com isso. Sabe? Lembra da parábola dos talentos? A gente fica esperando muita coisa para se mover em Deus. Deus, eu preciso de mais intimidade, eu preciso de mais oração. Quando eu tiver... E a gente cria uma série de condições para dizer: Deus, quando tiver o tempo certo, no momento certo, tudo vai acontecer. E Deus te convida para se mover agora.
Não amanhã, não semana que vem, não quando tudo estiver certo, não, é agora. É da maneira com que você está hoje. Apenas dê o primeiro passo e se mova. Quantos aqui carregam uma palavra de Deus sobre a sua vida? Você carrega uma palavra de Deus sobre a sua vida? E qual o impacto que essa palavra tem sobre a sua vida? Qual o impacto que essa palavra tem sobre os seus comportamentos? Porque quando você se mover nessa palavra, quando você começar a caminhar nela, Deus vai te dar a visão. Deus vai te fazer enxergar longe. E o poder de uma visão é que ela vai moldar o teu caráter, vai mudar o seu comportamento e vai te levar a viver o futuro em Deus. Deus está precisando de pessoas que se movem, que se movam. Eu vou fazer com o recurso que eu tenho. É o único recurso que eu tenho, mas eu vou me mover. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé, porque o momento ideal ele não vai existir, o momento certo para agir ele não vai existir, ele nunca vai chegar, porque nós nunca vamos estar preparados. E o dia que você achar que você estiver preparado, você vai ser colocado num cenário em que te desafia novamente. E você se torna pequeno novamente, para que você possa crescer. Toda vez que nós nos sentimos confortáveis demais no lugar, a gente parou de crescer. A gente parou de se desenvolver. E quando Deus mexe nesse cenário, Ele faz a gente se sentir pequeno de novo. E a gente começa a voltar para um lugar de dependência do Senhor. A gente quer muito ser autossuficiente. Não, eu posso, eu faço, eu quero ser independente. Só que quando a gente alcança essa independência, a gente perde o lugar. Esse lugar no qual eu era totalmente dependente do Senhor. Não era o meu recurso, não era a minha capacidade, não era a minha habilidade. É Deus. E quando a gente se perde disso, quando a gente se torna autossuficiente, a gente se desconecta do Senhor, a gente se desliga dEle. E muitas vezes quando Deus nos tira desse cenário, a gente sofre, dói. Só que Deus está tratando conosco para que a gente volte para a dependência dEle. Não estou dizendo que você não pode avançar, que você não pode romper, que você não deve prosperar. Mas por mais recurso que você tenha, por mais longe que você vá, esteja sempre vazio diante do Senhor. Seja sempre dependente dEle. Seja sempre dependente dEle. Se coloque debaixo dessa proteção. Se coloque debaixo dessa cobertura. Para que Deus possa te levar mais longe. Para que Deus possa te levar adiante. Há um novo tempo de Deus para essa geração. E eu creio, sabe, em milagres acontecendo ao nosso redor. A gente olhar para esse cenário que está fora e as nossas mãos serem erguidas, para a gente orar por pessoas e Deus gerar cura ali naquele exato momento. Pessoas se rendendo ao Senhor e adorando ao Senhor. Os corações se voltando para Deus. E Deus restaurando famílias. Deus curando. Deus gerando mudança. E gente que não orou para isso, gente que não trabalhou para isso, vendo o resultado disso acontecer, sendo tocado por isso. Quando Deus abençoa você, quando Deus te levanta, saiba que a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que isso não é só para você, isso vai alcançar muita gente.
Isso vai tocar muitas pessoas. Então o nosso coração, o meu coração, ele arde para ver Deus operar dessa maneira, para ver Deus mover entre nós dessa maneira, para ver o reino do Senhor ser estabelecido. Entre nós. Eu vejo muita gente vivendo um evangelho de fuga, dizendo eu quero o céu, é o céu, lindo céu, e renunciando à vida desse mundo, como se o mundo fosse só aflições. E Deus tem muita coisa para operar sobre as nossas vidas. Deus tem muita coisa para operar nessa sociedade. Será que no discipulado de Cristo nós nos tornamos preparados para a vida neste mundo? Será que nós estamos prontos para viver essa realidade? Deus não tem só a eternidade para você. Deus tem um tempo favorável aqui na terra para as nossas vidas, para a igreja dele na terra, para que a gente possa erguer pilares e fundamentos que vão tocar gerações, que vão influenciar as gerações futuras, e que viverão o resultado da palavra que você pregou, das atitudes que você teve, da tua fidelidade para com Deus. Gerações serão tocadas pela sua decisão de ser fiel ao Senhor, de viver em santidade, pela sua decisão de viver conforme um padrão moral estabelecido pelo Senhor para as nossas vidas. E a sociedade em que nós vivemos, principalmente brasileiro, ele não tem consciência nem de passado e muito menos de futuro. Olha para a perspectiva do presente, viver o momento e é isso. E Deus quer levantar uma geração que tenha consciência de onde veio, muito mais de para onde está indo e do impacto que ela pode gerar nas gerações que virão. O impacto que pode gerar sobre o futuro, sobre o legado que vai deixar para essa sociedade, sobre o legado que vai deixar para os filhos, para a família. Talvez eu e você não tenhamos o nome marcado na história, em um livro, mas nós podemos fazer parte de um movimento de transformação, de um movimento que vai tocar gerações, que vai mudar o curso de muitas vidas, que vai mudar o curso de uma sociedade, na qual eu e você somos ferramenta de Deus para que Ele possa operar. Talvez Deus tenha te tocado em algum contexto, em alguma área da sua vida. E nessa área você alcançou plenitude, Deus te abençoou, Deus te prosperou. Em outros contextos, as coisas ainda não fluem, não andam. E Deus quer tratar com essas áreas. Deus quer tratar com essas áreas que ainda não estão rompendo. Deus quer tratar com essas áreas que ainda não estão avançando. Porque o mundo lá fora está aguardando uma mensagem de esperança. Alguém que se posicione e diga: daqui eu não saio, daqui eu não me movo, esse é o meu posicionamento. As pessoas precisam de algo para acreditar e precisam de um alvo, uma direção para seguir. Qual que é a sua perspectiva de futuro hoje? E qual que é a sua visão para depois desse cenário de crise? Qual que é a tua visão para a tua família? Talvez você não está vivendo o que você espera, mas qual que é o seu sonho? Qual que é o sonho que arde dentro do seu coração? Será que você tem se movido de acordo com a realidade ou de acordo com o seu sonho de futuro, a perspectiva de futuro?
Será que você tem se deixado influenciar pelo contexto? Ou você tem olhado para o alvo? Deus quer fluir através das nossas vidas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós possamos orar nessa noite. Convido você que está em casa, você que está conosco até agora, você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça nesse momento e apresentar a sua vida diante do Senhor. Talvez tenha áreas e contextos na sua vida que Deus precisa purificar, sabe? Tirar aquela sujeira interna para que você possa avançar. Talvez você está travado hoje. Jesus está dizendo: olha, filho, eu quero te limpar, eu quero te purificar. O processo pode ser dolorido, às vezes dói mesmo, mas saiba que é o cuidado de Deus tocando. Senhor Jesus, Pai, nós somos gratos pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, tem contextos, tem áreas da nossa vida que precisam ser tocados pelo Senhor, que precisam, Deus meu Pai, em nome de Jesus, ser purificados. E nós clamamos ao Senhor Jesus nessa noite, Pai, para que o Senhor possa, Deus meu Pai, lavar a nossa alma, purificar a nossa alma. Que o Senhor possa, Deus meu Pai, tirar todo sentimento de angústia, todo sentimento de dor, todo sentimento de fracasso que está arraigado nos nossos corações. Pai, que o Senhor possa arrancar de dentro de nós, para que a gente possa viver uma vida livre. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar corações, e que o Senhor possa, Deus meu Pai, fazer pessoas se moverem, Deus meu Pai, se moverem pela palavra que receberam. Que o Senhor possa nos tocar, Deus, para que no cenário que nós estamos sem perspectivas, o Senhor possa nos dar uma visão de futuro, uma perspectiva de futuro, que possa alimentar a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Jesus.